Olá, seja bem-vindo à oitava aula do nosso curso de Instalações Elétricas do Cotidiano. Nessa aula, como vocês podem ver através do sumário, veremos a instalação de um interruptor paralelo, ou seja, three-way. Na aula de hoje apresentaremos primeiro os caminhos da instalação, os materiais necessários para a execução dessa montagem, os passos da realização da montagem, a apresentação dos diagramas, tanto unifilar quanto multifilar. Para encerrarmos, também teremos uma revisão de todo o conteúdo apresentado nessa aula e uma prévia da aula seguinte. Bom, pessoal, como vocês viram, hoje trataremos da instalação do interruptor paralelo. Em comparação com as instalações já vistas por nós aqui, essa é um pouco mais complexa, porém com atenção e cuidado podemos fazê-la sem muitos problemas. Então vamos nessa. O interruptor paralelo, que também é chamado de three-way, é usado para comandar uma lâmpada de dois pontos de comandos distintos. E por conta disso, é muito comum vermos o seu uso em escadas ou ambientes grandes com mais de uma entrada. E diferente dos outros interruptores que vimos até aqui, ele possui 3 conectores ao invés de 2. Vamos então para os passos da instalação. Os procedimentos padrões. Como já é de costume, alguns dos nossos primeiros passos são procedimentos padrões, ou seja, são passos que fazemos em praticamente qualquer tipo de instalação, que são eles: o local da instalação, que é onde iremos pensar em que local iremos instalar o nosso interruptor, a nossa lâmpada e etc. A segurança, onde iremos desenergizar a nossa residência para que possamos fazer os procedimentos de forma segura. E os materiais, que é onde iremos separar quais ferramentas e equipamentos serão necessários para que possamos instalar esse interruptor paralelo. Nesse caso, precisaremos de cabos, 2 interruptores paralelos, lâmpada, soquete, alicate, estilete, fita isolante, chave teste, passa-fio e caixa de derivação. Vamos partir agora para a conexão da lâmpada. Se você pretende usar uma lâmpada já instalada, não será necessário seguir esses passos. Porém, se o seu caso for a instalação tanto do interruptor quanto da lâmpada, faremos o seguinte: devemos ligar o fio neutro, que vem diretamente do barramento neutro, no conector da parte lateral do soquete. Como já foi explicado anteriormente, o neutro é recomendado que seja conectado na parte lateral para que não ocorra o risco de um choque no ato da troca da lâmpada com a energia ligada. Feito isso, no conector central, nós iremos instalar um fio retorno lá e deixaremos a sua outra ponta por hora sem conexão. Partindo agora para a conexão dos interruptores. Nós teremos 2 interruptores paralelos para conectar. E lembrando, eles possuem 3 conectores cada. Em um dos interruptores, conectaremos um fio fase. Esse fio vem do disjuntor daquele circuito. Nós o conectaremos no conector do meio. Chamaremos esse interruptor de interruptor 1. No interruptor 2, nós conectaremos um fio retorno no seu conector superior. E esse fio retorno terá seu outro extremo conectado também na parte conector superior do interruptor 1. Agora nós faremos esse mesmo procedimento com o conector inferior, levando o fio retorno desde o interruptor 1 até o interruptor 2. Agora, lembra daquele fio retorno que conectamos na lâmpada e deixamos de lado por um tempo? Iremos conectá-lo no conector central do nosso interruptor 2, que é o interruptor que está justamente sem o fio fase e, consequentemente, é o que está com o conector sobrando. Feito isso, teremos finalizado todas as instalações. E claro, ficou implícito, porém é bom relembrar: durante cada conexão dessas, os fios estarão passando pelos eletrodutos e, consequentemente, as caixas de derivação e acessórios podem estar sendo utilizadas, como o passa-fio, que pode auxiliar na passagem dos condutores pelos eletrodutos, mas isso varia muito de residência para residência. Agora, vamos conferir a nossa instalação. Antes de considerarmos a instalação como finalizada, vamos conferir com cuidado e atenção se seguimos os passos corretamente, sem ter se confundido ou trocado algum fio por engano na conexão. E por fim, vamos finalizar a instalação. Com a realização do passo anterior de conferirmos o nosso trabalho, nós poderemos então religar a energia da residência e testar se está tudo ok com a nossa instalação do interruptor paralelo, dar os retoques finais de reboco e estética onde for necessário e aproveitar. Depois que finalizarem tudo isso, é só sentar e esperar a semana que vem para aprender como fazer outra instalação conosco. Bom, agora vamos ver os diagramas da instalação. O diagrama unifilar da instalação three-way mostra a lâmpada com informações de potência
circuito e conexões, os dois interruptores, o quadro de distribuição e os eletrodutos. Nessa instalação existe um circuito para iluminação, contendo um neutro e um fase. O neutro se conecta na lâmpada e o fase segue para o primeiro interruptor e se conecta. Desse primeiro interruptor saem dois retornos, que seguem para o segundo interruptor e se conectam. Desse segundo interruptor sai um retorno, que se conecta à lâmpada, fechando o circuito. Bom, agora temos o diagrama multifilar da instalação three-way. Temos o condutor neutro, o condutor terra e o condutor fase. Os interruptores paralelos, com seus 3 terminais, e a lâmpada. No primeiro interruptor é conectado um fase, e saem 2 retornos para o segundo interruptor. Desse segundo interruptor sai um retorno para a lâmpada. Na lâmpada também é conectado um neutro. E para finalizar a aula, vamos para a revisão, para que os conceitos que foram vistos sejam ainda melhor absorvidos. Nessa aula, nós vimos o passo a passo para a instalação de interruptor paralelo, ou three-way. Foi explicado que devemos primeiramente selecionar os materiais necessários para a instalação. E após isso, devemos verificar se o sistema está desenergizado, para poder então seguir para o passo a passo da instalação. É importante ressaltar que devemos diferenciar cuidadosamente os cabos fase, neutro e retorno. E para finalizar a aula, vamos para a revisão, para que os conceitos que foram vistos sejam ainda melhor absorvidos. Nessa aula, nós vimos o passo a passo para a instalação de interruptor paralelo, ou three-way. Foi explicado que devemos primeiramente selecionar os materiais necessários para a instalação. E após isso, devemos verificar se o sistema está desenergizado, para poder então seguir para o passo a passo da instalação. É importante ressaltar que devemos diferenciar cuidadosamente os cabos fase, neutro e retorno. Quanto aos diagramas, vimos que o diagrama unifilar apresenta os símbolos dos cabos utilizados na instalação e seus respectivos caminhos. No unifilar dessa montagem são representados os símbolos do cabo fase, retorno e neutro. Já o diagrama multifilar, vimos que esse apresenta desenhos de todos os cabos e conexões. Nessa instalação são mostrados os desenhos do cabo fase, neutro e retorno. Nossa aula agora está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, daremos uma prévia na nossa aula seguinte, que será instalação de interruptor four-way, ou seja, um interruptor intermediário. E assim acaba a nossa aula. Aqui temos nossos e-mails para contato, em caso de eventuais dúvidas, e esperamos vocês aqui na próxima semana. Obrigado pela presença e até semana que vem.